Sou Eric Klein, sou empresário, tenho 39 anos. A minha infância nunca teve muitos recursos financeiros, nunca tive muito dinheiro. Minha mãe vendia jogo de bicho para poder criar os filhos. Meu pai largou a gente quando a gente era pequeno. Meu pai nunca participou do nosso crescimento, da nossa infância. Meu pai, depois de um certo momento, ele resolveu aparecer na nossa vida, falou que tinha se convertido e tal, e nos convidou, me levou, eu e meus irmãos, até uma igreja universal. E fiquei lá dos 12 aos 15 anos. E como todo adolescente, eu queria conhecer o mundo, conhecer as coisas que o mundo oferecia. Então, tive a minha primeira namorada, e ali comecei a ter as minhas primeiras experiências sexuais, e falei pro meu pai, com 15 anos de idade, 16, eu falei, pai, eu não quero ir mais na igreja, porque agora eu quero curtir. Comecei a beber, comecei a me embriagar, e na faculdade eu comecei a conhecer pessoas da minha idade, amigos, mulheres, e foi aí então que eu comecei a frequentar as raves, depois eu comecei a frequentar pool parties, festas na piscina, depois eu comecei a frequentar festivais eletrônicos e consumir o êxtase em grandes quantidades. Às vezes eu estava na balada, vamos supor, era segunda-feira, 6 horas da manhã eu ainda estava na balada. Eu sabia que 8 horas eu tinha que estar no trabalho. Eu ia pro trabalho, passava em casa, tomava banho, me trocava e ia para o trabalho. Já trabalhei várias vezes drogado, com efeitos do final de semana. Eu cheguei ao ponto de, para ter o efeito do êxtase rápido, eu amassava o comprimido do êxtase dentro de um plástico e eu cheirava. E meus amigos falavam assim para mim, Eric, você não tem limite. Eu falava para eles, quem tem que ter limite é o meu cartão de crédito. Enquanto o meu cartão de crédito ele passar, a gente não vai embora. Já cheguei ao ponto de dizer, no auge da loucura, perto de uma caixa de som, falar assim, olha, se for para morrer, eu quero morrer assim. Eu comecei a conhecer um outro tipo de festa, que é o que a gente o pessoal na época chamava de after party. São as festas depois de uma festa principal. E nisso eu comecei a conhecer em lugares em São Paulo, que são submundos de festas, e ali eu conheci também outros tipos de drogas. Eu conheci a ketamina, que é o anestésico de cavalo. Eu conheci o Special K, que é a mistura da ketamina com o êxtase. Já usei o haxixe, o GHB. Usei todo tipo de droga e também conheci a cocaína. E essa vida ela foi trazendo essas consequências de perder contato com a família, não ter o salário assim no final do mês para poder pagar o carro. Relacionamento não dava certo. Brigas, ciúmes, traições. Já traí, já fui traído. Era uma vida muito ruim. Eu não acreditava que eu poderia mudar. Eu era a vergonha da família. Uma certa vez também, o meu pai, ele me ligou e ele falou assim, Eric, se você não tem R$ 300 para me emprestar, para eu ir no médico? Aí eu falei, pai, eu não tenho dinheiro. Ele falava, eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, tá bom, obrigado. E ele me falou que era para ir para uma consulta médica, mas eu não tinha dinheiro. Mas se eu tivesse uma balada no final de semana, eu arrumava um dinheiro. Seja pegando no banco ou em qualquer lugar. Mas ali eu não tive forças de atitude de emprestar o dinheiro para ele. Isso era um domingo. E quando foi na segunda-feira, ele veio a óbito. E já faziam 2 meses que eu não falava com meu pai, assim, de ter o contato. Me senti muito mal. Isso eu comecei a carregar uma culpa muito grande. A vida que eu levava, eu não tinha estrutura emocional para resolver esse tipo de problema, não tinha forças. Eu me tranquei dentro do quarto segunda, terça, quarta e quinta, com depressão. Comecei a chorar. Nisso veio uma lembrança do meu pai, de coisas que eu não tinha feito. Eu chorava copiosamente dentro daquele quarto. Era um choro que, se alguém falasse para mim assim, Eric, naquele momento, você quer tirar sua vida, eu queria tirar. Era uma dor que vinha de dentro, era um choro que vinha de dentro, era uma coisa que eu não conseguia me controlar. Eu queria uma luz, eu queria alguma coisa, eu queria uma ajuda. E nisso eu lembrei que, uma vez no enterro do meu pai, o meu primo me abraçou e falou, Eric, se você precisar de mim, eu tô aqui. E foi isso que ele falou falou mais nada disso. E na quinta-feira, quando eu já não estava aguentando mais, eu falei, como é que eu tiro isso de mim? Como é que eu tiro isso de dentro de mim? Como é que eu tiro essa dor, isso que me faz sofrer, porque eu não aguento mais? E foi ali que ele falou, olha, dobra o seu joelho, eu mandei um WhatsApp para ele, ele falou, dobra o seu joelho e fala para Deus tudo aquilo que você está sentindo. E eu dobrei o meu joelho ali
E eu não sabia falar com Deus, não sabia orar, não sabia rezar, não sabia nada disso. Já tinha esquecido tudo que eu tinha aprendido outra hora na igreja. E eu falei, Deus, se você existe, eu estou aqui. Porque a minha vida está uma droga. Eu sou uma vergonha. Meu pai morreu, ele me pediu dinheiro e eu não tive dinheiro para dar para ele. A minha mãe é uma cobradora de ônibus, eu tenho que pedir dinheiro emprestado para ela. Porque eu gasto todo o meu dinheiro com coisas erradas. Eu estou dentro desse quarto aqui sofrendo com essa angústia, com essa depressão. Eu falei, se você existe mesmo, eu olhei para assim, eu de joelho naquele quarto, eu falei, se você existe mesmo, eu quero mudar. Eu quero mudar, porque eu não aguento mais essa vida. Eu falei, só que eu falei assim, eu já tinha tentado mudar, só que eu falei, eu vou provar para você que eu vou mudar. Não vai ser uma coisa que primeiro eu vou esperar. Eu falei assim, eu vou fazer algo. E nisso eu não entendi, depois dessa oração, eu apaguei, eu dormi. E nisso eu comecei a frequentar uma igreja, meu primo me falou, domingo a gente vai na igreja, era uma igreja dele. E aí um dia, como essa igreja era perto da igreja Universal, onde eu tinha conhecido, eu falei, passando um dia à noite, eu vi as luzes acesas, eu falei, eu vou entrar lá. E era um local que eu nunca falei que ia voltar. Porque na época que eu não fui na igreja mais, que eu falei pro meu pai que eu não queria mais, vi aquelas notícias do Bispo Macedo ser preso, que a Igreja Universal tirava dinheiro, eu falava, eu nunca mais vou voltar para a Igreja Universal. Eu falava, nunca mais. E parece que o altar, ele me chamava, o altar da igreja, ele me chamava. E quando eu entrei dentro da igreja, estava acabando a reunião, porque consequentemente, o culto da igreja que eu ia era o mesmo horário, e eu ia no final da reunião que estava tendo na João Dias, eu ficava lá 10 minutos. E aqueles 10 minutos que eu ficava, eu saía de lá radiante. Era uma felicidade, assim, de buscar e receber algo que eu não estava recebendo. E eu tinha esse conflito, eu fico lá, eu fico aqui, e comecei a ir na Igreja Universal. A mesma disposição que eu tinha, eu tive também para ir para a igreja. Eu não tinha, vou para a igreja, agora está trânsito. Não tinha essa coisa, estou cansado. Não, eu me trocava, eu ia para a igreja, saía do trabalho, eu ia para a igreja todo dia, porque se para mim me chamasse para sair na segunda-feira, eu já saí na segunda, para festas, na terça, na quarta, se me chamasse para sair, eu não tinha tempo ruim. E eu falei também, agora não vai ter tempo ruim, porque eu me lembrei da oração que eu fiz, que eu falei assim, eu vou provar para você, tinha falado para Deus, vou provar para você que eu vou mudar. Eu já tinha decidido abandonar os amigos, as velhas amizades, eu falei, nunca mais eu volto para lá. Algumas pessoas achavam que eu tinha morrido, porque eu desapareci, eu mudei, eu apaguei os meus perfis, eu apaguei o Instagram, eu mudei o número de WhatsApp. Eu falei, eu nunca mais eu vou voltar para isso. E ali eu comecei a frequentar as reuniões, e numa certa vez, o Bispo Macedo, ele fez uma pregação, ele falou assim, se você que está aqui, sentado nesse banco, não focar no Espírito Santo, você vai ver pessoas chegando depois de você, focando no Espírito Santo, a vida dela sendo transformada e a sua vai ficar a mesma. E aquilo me acendeu uma luz. Quando foi em janeiro, eu cheguei na igreja numa quarta-feira, e eu lembro que começou a busca, e eu falei para Deus uma coisa. Eu falei assim, Senhor, eu já abandonei as amizades, eu abri mão dos vícios, eu abri mão de tudo aquilo que era errado, que era injusto. Eu falei, Senhor, só que eu confesso para o Senhor que eu já não sei mais o que fazer para te receber. E quando eu falei aquilo, na frente do altar, eu recebi dentro de mim uma alegria tão grande que eu queria uma certeza. Na hora, as dúvidas na minha mente saíram. Eu queria abraçar as pessoas que estavam ali. E eu já tive feito com droga, com euforia, mas aquilo que eu recebi, ela preencheu tudo aquilo que um dia eu buscava. Porque uma coisa é você buscar o Espírito Santo e você não saber quem é o Espírito Santo. Mas naquele dia, eu falei assim, meu Deus, obrigado, porque agora eu te conheço. Assim como eu conheço a minha mãe, conheço as pessoas que estão no meu convívio, eu sei o nome delas, sei quem elas são. Eu falei, Deus, Espírito Santo, eu falei, agora eu te conheço. Eu falei, agora, eu levantava a mão, eu falei, agora eu sei,
parece que eu apertava a minha mão assim tão forte, como se estivesse segurando a mão de Deus. Eu falei, agora eu te conheço. E eu queria olhar para as pessoas, a busca terminou e eu queria continuar buscando. Eu me lembro que eu saí da igreja, olhava para as pessoas do lado, eu queria abraçar, queria contar para todo mundo. Eu entrei dentro do carro, eu olhava assim para o céu, pelo vidro assim do carro à noite, e eu falava, meu Deus, obrigado. Obrigado porque agora eu te conheço. A minha alegria hoje, eu falo, hoje graças a Deus, Deus ele transformou, depois eu saí daquele emprego, casei com uma mulher de Deus, sou muito feliz no casamento, tenho uma pessoa que é muito importante também na minha vida, mas o que Deus fez, o que o Espírito Santo fez em mim, eu que era a vergonha da minha casa, que as pessoas não podiam confiar, hoje elas confiam. E a minha alegria hoje é servir a Deus. Sou um servo, eu posso me considerar um servo de Deus. Eu sou obreiro, graças a Deus faço parte também de um grupo evangelístico. A gente vai nas biqueiras. Eu não tenho medo de falar daquilo que Deus ele fez e daquilo que Deus ele pode fazer na vida daquela pessoa. 100% feliz. Volto a dizer, não pelas condições exteriores, mas porque Deus ele habita dentro de mim.